Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Pai querido, damos-te graças por estar todos reunidos em teu nome mais uma vez. Te pedimos que nos ajude a fazer com que todos os problemas terrenos, todos os aspectos humanos fujam de nós nesse instante para que possamos nos concentrar pura e exclusivamente em tudo aquilo que tem a nos transmitir através do teu servo. Te pedimos uma bênção especial sobre ele e que prepare os nossos corações e as nossas mentes. É tudo que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Vamos começar esse culto então adorando mais uma vez ao nosso Deus, cantando uma canção e que a gente possa se lembrar de quem o Senhor é, que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é digno e possamos exaltar o nome dEle, nos alegrar na presença dEle, porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão, que possamos lembrar tudo que Ele fez por nós, que Ele veio a essa terra para viver entre nós, para nos salvar, que Ele morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia e graças à vida que Ele nos dá, nós temos vida. Então vamos louvá-lo mais uma vez com essa canção. Se você souber, cante para nós exaltarmos o nome do nosso Deus. Luz do mundo, viesse à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Hoje estou aqui para fazer mais uma palavra, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, enaltecer o nome dele e, pela vontade e misericórdia do Senhor, compartilhar um pouco de conhecimento, de ensinamento, e que possam ser úteis na jornada de cada um aqui. Vou começar fazendo uma breve oraçãozinha. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento que não seja eu, mas seja o Senhor falando através de mim, que teu Espírito possa trabalhar no coração de cada um, e o teu discernimento venha reverberar, Pai, para que as pessoas consigam não só ouvir, mas entender tudo aquilo que será falado, pregado, passado aqui através de mim, que eles possam cumprir no dia a dia, se libertar de amarras psicológicas, espirituais, tudo que for da tua vontade dele. Só o Senhor é capaz disso por intermédio da tua palavra, do teu Espírito, Pai. Eu sozinho não consigo fazer nada, mas o Senhor consegue, até porque sou impuro, Pai. Mas o teu Espírito é santo, é puro e libertador. Então entrego essa oração em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, hoje o tema que eu vou abordar é um tema não muito falado, é um tema sobre admiração e amor. Eu poderia abordar o tema como uma pergunta. Você é admirado ou você é amado? Ou eu poderia até abordar como, quando você faz alguma coisa, a palavra de quem você precisa ouvir para que você sinta que aquilo realmente foi bom, mesmo você tendo noção de que aquilo foi algo bom no sentido de ter excelência, né? E eu me peguei pensando, lendo a passagem, vai ser exposta para vocês agora, livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Vocês prestem atenção na história e eu vou discorrer um pouco sobre ela. Desperdiçou seus bens vivendo Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho,
Você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém. Essa parábola ela é muito interessante, a forma que eu resolvo abordá-la, porque a gente está vendo aqui uma história que tem suas reviravoltas, mas é bem conhecida, né? O filho mais moço que vai embora, é como se ele falasse assim: pai, como você está demorando a morrer? Me dá a herança que eu quero meter o pé. E aí ele vai lá, reparte, e o filho vai embora, como acabamos de ver. E aí acontece tudo que vimos, né? Ele gasta tudo mais, volta para casa, e o filho mais velho fica irado. E aí eu me coloco a pensar no que colocou o filho mais velho para ficar irado. Porque a lógica é que quando você está trabalhando a serviço de uma pessoa ou com uma pessoa, é que vocês comemorem, que vocês curtam, né? Que você tenha aí o seu momento onde vocês vão se alegrar pelo trabalho bem feito, pelo trabalho bem sucedido. Só que com esse filho indo embora, esse filho mais novo, o filho mais velho não havia se tocado que ele havia se tornado o único herdeiro de tudo que o pai tinha. Isso acontece por causa de um único fato, trazendo para nossas vidas de hoje, que às vezes, por causa de estarmos querendo admiração, a gente não percebe o que tem. Às vezes a gente tem tudo. Às vezes a gente tem pelo menos o suficiente para que a gente possa se sentir bem, feliz, satisfeito. Mas uma palavra, um momento, um abraço, uma proximidade que falta é o suficiente para que a gente não entenda o valor do que temos. Ele não entendeu que ele era o único herdeiro do pai dele. Mesmo o filho voltando para casa, estando com anel no dedo, calçado nos pés, roupa no corpo, comendo no novilho gordo, ele não tinha mais direito à herança nenhuma. E aí o que a gente vê em relação ao comportamento do filho mais velho para o comportamento do pai? O comportamento do pai foi abraçá-lo, e foi beijá-lo, recebeu em casa o vestindo, deu uma festa, deu-lhe novamente um anel, ou seja, o fez participante da família novamente, e colocou, né, para se banquetear com todos, como um igual, porque ele já estava até se contentando que seria recebido como empregado. Mas não, o pai o tratou como igual, porque o pai estava em amor. O pai o quis receber em amor. Agora, o irmão mais velho, ele, basicamente, por entender que a vida se tratava de admiração, a admiração, ela emprega serviço. A admiração, ela emprega produtividade. A admiração, ela é algo que, tudo bem, você até pode querer ser amado e admirado. Mas se você for só admirado, a partir do momento em que você não exercer aquele papel naquele sistema em que você está incluso, você não tem mais o porquê ser admirado. E o amor, ele é incondicional. Então a reação desse irmão mais velho dele é como se ele estivesse dizendo assim: você gastou todo o dinheiro do meu pai, você não presta para nada, você está cheirando mal, você não trouxe nada de bom, e agora está voltando para casa como se não bastasse, enquanto eu fiquei aqui ralando igual um condenado para você ficar curtindo. Você não é digno do meu abraço, você não é digno do meu beijo, você não é admirável, você é deplorável para mim. Você não tem por que ser admirado por mim. E a indignação dele com o pai dele é por isso. E é como se eu ouvisse o pai dele com a reação dele falando: mas nosso jogo é diferente. Porque o amor, ele é incondicional. Ele é meu filho, eu o amo. A admiração não. A admiração pressupõe serviço. A admiração pressupõe produtividade. Pressupõe boa aparência. Coisa que o amor não exige. Coisa que o amor, ele só é puro. É só por si próprio. E aí a gente vai perceber essa questão de amor e admiração quando a gente, às vezes, faz alguma coisa e aquela coisa é tão bem feita e você faz com tanto carinho, tanto capricho, e uma pessoa falou que não gostou, mas 90 falou que adorou, e você se sente para baixo. Por quê? Porque mesmo a gente sabendo que a admiração não é algo importante, a admiração é apenas para às vezes inflar o nosso ego, para nos direcionar que a gente está no caminho certo, a admiração certa da pessoa certa tem um poder muito grande sobre a nossa vida. Porque quando nós fazemos algo para que alguém nos admire, ou mesmo que não façamos para tal,
mas que a gente espere que tenha sido tão bom a ponto de estar ao agrado dessa pessoa, e essa pessoa não se agrada, não importa o que as outras vozes falam, não importa o que as outras pessoas digam, é até algo que a gente vê muito na mídia, por exemplo, quando a gente ouve falar, por exemplo, o Whindersson Nunes tentou se matar 3 vezes. Aí você pensa, nossa, como que ele tentou se matar 3 vezes? Beleza, ele não é cristão, mas ele conhece a Jesus, tem mais dinheiro do que nós todos juntos vamos ver na vida, possivelmente, é famoso, é querido onde ele pisa, praticamente tem a vida dos sonhos de quase qualquer pessoa. E às vezes uma pessoa com uma vida dessa, uma única pessoa que não pôde ou não quis o admirar, ou a ausência de um pai que ele nunca vai ouvir falar tem orgulho de você, filho, ou uma mãe que nunca reconheceu um trabalho bem feito, ou uma esposa que nunca o deu o valor que ele esperava que merecia, porque o mérito a gente acha que merece porque nós daríamos valor. A outra pessoa talvez tenha valores de méritos diferentes do nosso. E isso acaba com uma pessoa. Mas por que eu estou falando de psicologia na palavra de Deus? É um contrassenso. Eu estou falando de psicologia na palavra de Deus porque isso não se essa parábola não se trata de filho pródigo. Deus está trazendo nessa parábola, Jesus está trazendo nessa parábola um choque de cultura. Quando eu olho para o fim, para o desfecho dessa parábola, eu estou vendo um choque de cultura. Que choque de cultura é esse? O choque da cultura judaica com o choque da cultura cristã. Por quê? Porque a cultura judaica, por mais bela e por mais coisas assim religiosas e sobrenaturais que tenham, ela pressupunha merecimento. Você tinha que fazer os sacrifícios, tinha que estar todo sábado no templo, tinha que fazer todas as ordenanças, né, que tinham lá, e para que você conseguisse, né, se adequar aos princípios e preceitos para adquirir o paraíso, se acreditava. E a cultura cristã, você ama a Cristo, Ele te ama, você precisa seguir coisas, precisa, mas para Ele te amar você não tem que fazer nada. Ele já morreu por você e ressuscitou simplesmente porque te amava. Ah, mas eu sou sujo, eu sou imundo, eu não mereço. Sim, não merece mesmo. A Bíblia fala que não somos merecedores. Nem eu, nem você, ninguém. Mas Ele nos amou. Graças a Deus. Que bênção, que maravilha que Ele fez isso. E quando eu olho para esse choque de cultura, eu percebo que esse pai desse menino mais novo que foi embora e esse irmão mais velho dele, eles são antagonistas. E que muitas das vezes a gente pode ter o papel de um dos dois. E o que distingue a gente para que a gente não seja o irmão mais velho muitas das vezes na nossa vida? Julgando nossos irmãos, não aceitando tal pessoa por causa de opiniões, de comportamentos, de crenças políticos, ideais, religiosas, sociais, qualquer coisa que seja que abranja mais esse tipo de coisa. E me fez pensar sobre isso. O que eles tinham de diferente? Porque é um choque de cultura. Mas o que muda de um para o outro? Não é Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não é necessariamente responsável pelo nosso comportamento frente ao outro. Tanto que a gente conhece possivelmente muitas pessoas que são ou se dizem cristãs e que têm a capacidade de tratar o outro feito um adubo. E isso não é natural de um ser humano que tem o Espírito Santo, mas também não dá para dizer que você virar cristão te transforma em alguém imune a isso, imune a fazê-lo. Não. E aí me fez ir até o livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Amém. O que isso trouxe para mim? Isso trouxe para mim que
Primeiramente, Jesus perguntou, mas ele sabia quem ele era. Ele quis saber se quem estava com ele sabia quem ele era. E quando Pedro se coloca de frente e afirma e fala quem Jesus é o Filho do Deus vivo, é o Cristo, né, que o Cristo é o Messias, é o Filho do Deus vivo, Jesus fala para ele que não foi carne nem sangue que o revelou, foi o Espírito, foi Deus que está no céu, foi o Pai, e que ele é Pedro, e sobre esta pedra, o que é a pedra? A afirmação de que Jesus é o Cristo, a gente vai ver isso em 1 Pedro capítulo 2, sobre esta pedra, a afirmação de que Jesus é o Cristo, edificarei a igreja. Né? A palavra de Deus lá, ela fala que somos edificados como templos, um templo de pedra viva sobre um fundamento que é Jesus Cristo. É especificamente o que o versículo que se baseia essa afirmação de Pedro que ele vai justificar quando escreve a sua carta. Né? E aí eu começo a pensar, o que muda na nossa vida quando a gente sabe que Jesus é o Cristo? Bom, a gente começa a ter uma veracidade. A gente começa a entender a veracidade de quem Cristo foi, de quem Cristo é. A gente começa a entender e admirá-lo pela pessoa que ele foi. Admirá-lo pelos milagres que ele praticou. Admirá-lo pelo amor que ele demonstrou a todos. Admirá-lo por ter morrido e ressuscitado. Nós começamos a entender que a vida de Cristo nessa terra foi algo tão sobrenatural que somos até pequenos para sequer compreender a vida dele aqui na terra. Porque ele perdoou pessoas que em nossas vidas talvez fossem imperdoáveis. Ele estava no crucifixo e ele falou, Pai, perdoem, eles não sabem o que estão fazendo. Após passar um dia inteiro levando chicotadas, tendo os punhos cravados na cruz, uma lança perfurada na barriga. Isso para nós, sinceramente, com perdão da palavra, é insanidade. Como que você não admira um cara que é maluco o suficiente para perdoar num crucifixo a galera que bateu nele o dia inteiro? É loucura. A nossa humanidade, na nossa pequenez, não consegue compreender. Para nós, por mais que a gente não fale, reverência, escambau, por mais que a gente não consegue perceber, falar, mas a gente sabe, a gente entende, gente, isso é loucura, só sendo Jesus. Só sendo filho do Deus vivo mesmo. Porque é insanidade. Ninguém faria. E ninguém faria se você for parar para pensar por quem ele fez. Porque não é porque, mas tem um cristão legal, ajuda o próximo. Sim, mas olha quanta praga tem no mundo. Ele morreu por todo mundo, esperando que as pessoas se arrependessem, conhecessem o nome dele, crescem e fossem batizadas, para que ele pudesse trazer a vida eterna à luz para essas pessoas. Para que a vida eterna fosse uma consequência de uma vida em retidão que elas viessem a levar na terra. Mas olha para que tipo de pessoas ele olhou, ele sabia que iam recusar, que iam zombar, que iam abrir guerras e que iam sujar o nome dele, iam tentar sujar o nome dele, sujar a religião dele, fazer de tudo, e ele ainda assim morreu e ressuscitou por todos nós. Como não admirar? Agora, o que distingue a admiração que temos por Jesus de um amor verdadeiro e fiel por Jesus? Porque uma coisa é ele nos amar, ele já demonstrou. Uma coisa é conseguirmos ouvir a voz dele, fazer algo e a gente pensar assim, uau, né? É meio mundano esse pensamento, mas caramba, Jesus deve estar orgulhoso porque eu consegui cumprir tal coisa, ele me ordenou fazer isso, eu consegui cumprir com esse propósito, eu consegui, né? É um pensamento meio pequeno, mas a gente ainda consegue imaginar que ele de repente sente uma admiração e a gente infla nosso ego com isso. Mas e Jesus? A gente admira pelo que ele fez, mas agora ele precisa continuar sendo produtivo? Ele precisa, ou a gente é o tipo de pessoa que quando está passando na moenda, na prova, fala assim, poxa, estou passando a necessidade, estou sem grana, estou passando mal, minha despensa não está cheia, estou precisando comprar isso e aquilo, meu carro deu problema, o computador está estragando, meu celular explodiu, meu pet morreu. Estou de mal com Jesus, viu? Jesus não está sendo útil, não. O cara lá na Bíblia botava o terror nos capeta, deixava todo mundo doidão, chegava lá, todo mundo tremia, enfermidade saía correndo. Agora tá aí, deixando os problemas me abater, eu sou filho dele. Ih, tá virando bagunça a minha vida? Tô de mal. A gente é esse tipo de pessoa? O que distingue você de um admirador
que pressupõe, que exige serviço, que exige obra, que exige produtividade, ou seja, se ele está produzindo, se ele está fazendo, ele então serve, então ele continua sendo admirável, continua sendo belo, continua sendo de grande proveito, como se fosse um jogador de time de futebol, enquanto está fazendo gol você escala, enquanto não está você joga fora, né? A gente faz isso na nossa vida, às vezes, e a gente não percebe. Quando a gente tem essa facilidade em estar perto de pessoas, porque as pessoas fazem coisas por nós, e quando a pessoa para de fazer, a gente se afasta com uma facilidade, isso é porque nós somos apenas admiradores e não temos a capacidade de amar a ninguém. Ah, mas a gente perdeu o contato, é a distância, não sei o quê. Quem ama de verdade não perde o contato. Ou é circunstancial ou é admiração. Ah, mas o relacionamento esfriou com o tempo. Quem ama de verdade, o relacionamento não esfria. A pessoa só não faz mais nada a qual você admire. Só que isso é uma faca muito profunda para você enfiar no coração de um casamento, não é? Você falar assim, não, a gente está junto há 19 anos, 18 anos. Ah, caiu na rotina, né? Caiu na rotina por quê? Você não admira mais seu esposo? Você não procura mais algo para se admirar nele? Ele não te admira? Ou melhor, você esperava que ele te admirasse? Ele esperava que você o admirasse? O que está acontecendo? O que está tornando a vida das pessoas disfuncional? O que está transformando a vida que era para ser recheada e dotada de amor, porque o amor é Cristo? O que está transformando as vidas em uma vida onde é apenas para um inflar o ego do outro, e quando cansa-se de assoprar este balão, aí realmente cai-se numa exaustão emocional, onde as pessoas dão lá suas desculpas. Não está mais dando certo. Não, enfadou. Não, caímos no comodismo. Ah, não, só se distanciou. Não, só esfriou. Isso é mesquinho. Qual a explicação? Qual a raiz? O que fazia então você ter interesse? Era amor? Era admiração? Era circunstancialidade? Era puro hedonismo, puro prazer, pura ostentação? Né? Cada coisa se enquadra num processo, ostentação com objetos, amizades poderosas, o prazer carnal no sentido de uma mulher apetecível, uma pessoa que você teve como esposa e parou de admirá-la, suas qualidades como mulher, suas qualidades de beleza, suas qualidades como pessoa, como amiga. O que aconteceu? O que te levou a confundir admiração com amor e estragar a sua vida achando que era um sentimento puro? A admiração, eu posso dizer, a admiração por muitas das vezes ela pode ser confundida com uma imitação de amor. Porque às vezes você admira tanto uma pessoa que você acha que ama. E você não consegue entender que aquela admiração é por causa de um legado que ela está tentando deixar, por causa de que ela é incrível e você não é. E aí você a admira tanto, e você a admira tanto que você quer ser como ela. E isso às vezes pode te deformar. Porque a admiração, quando você quer ser como uma pessoa, você começa a copiá-la. Você veste o que ela veste, você usa o que ela usa. Por quê? Porque você admira ela e quer que ela admire você, porque você está se tornando como ela. Só que por ela ser ela não vai admirar um igual, ela vai admirar quem está acima. E isso vai te causar raiva, porque nunca você vai despertar a admiração dessa pessoa. Então para pensar isso no mundo espiritual. Você está admirando um ser que ele é o criador de tudo. Engraçadamente, como você vai despertar a admiração desse cara? Engraçadamente, se você só admirá-lo, como que você vai sair do campo da admiração e passar para um campo mais além? Como você vai até conseguir, porque a Bíblia manda, sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso, né? A própria Bíblia fala para que assim, a gente se revista de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Então sim, por lógica, entendemos que a gente precisa admirá-lo a ponto de querer ser igual. Com Jesus isso não é errado. A questão é, se isso for por admiração, uma hora ou outra, a decepção vai fazer com que a gente saia do caminho. Uma hora ou outra, quando a gente esperava um milagre, ou quando a gente esperava uma palavra de um pastor para amaciar nosso ego vai vir, e não vai vir da forma que a gente espera, ela vai nos dar uma rasteira e a gente vai culpar a Deus por causa de algo que a gente esperava merecer.
ou porque a gente esperava ouvir, ou porque às vezes você está tão acostumado a esperar ouvir das pessoas, mas você não acha, não imagina que Deus vai te tratar de um jeito diferente do que as pessoas te tratam. E isso começa a complicar o jeito que se enxerga a religião, porque a religião não pode ser tratada como algo de produtividade. A religião precisa ser tratada como algo aonde Deus, ele te entregou tudo, porque ele entregou Jesus, o Filho dele, a divindade criadora do universo junto a ele para morrer e ressuscitar por você. E qualquer coisa que você faça para ele, por ele, é irrelevante. Você precisa compreender que ele fez um algo tão alto, ele pagou um preço tão absurdo que chega a ser ofensivo admirar ele por produtividade. E como que entendemos que essa nossa admiração precisa ser outra coisa? Quando a gente imita o suficiente a ponto de notar que acontece algo diferente do que quando fazemos isso com pessoas. Porque quando a gente imita a coisa errada, a gente se deforma. Se você sai com um amigo seu que ele pega, né, várias gatinhas, ele é descolado, tem um bom carro, tem um bom emprego, é o rei da mulherada, e você quer aquilo pra você, aí você compra lá uma roupa com jacaré no peito, bota uns cordãozão de prata no pescoço, usa os entorpecentes que ele usa, se envolve na rodinha de amigo que ele se envolve, e isso só não vai te levar a lugar nenhum, porque você está vendo o externo, não sabe como ele é por dentro, e você vai ser só mais um. Ele chegou primeiro. Ele não vai te admirar, e para você ser admirado por outras pessoas, vão lembrar que ele está ali primeiro. Então você vai pegar meio que a sobra, vocês frequentarem a mesma rodinha. Agora, quando você imita a pessoa certa, quando você imita aquilo que é correto, algo diferente acontece com você. Quando você imita aquilo que é correto, você traz para dentro de si aquilo que desde o início já era para você ter sido, já era para você ser, se não fosse a contaminação do pecado. Aí você pode me perguntar, mas do que você está falando? Do que eu estou falando? Que quando nós imitamos a Cristo, porque ele é tão incrível, o Evangelho é algo tão insanamente incrível, um Deus que desceu do céu e morreu e ressuscitou por um monte de gente doida, é algo tão insanamente incrível que quando você passa a admirar a ponto de imitar um ser dessa magnitude de grandeza, a sua vida muda. A sua vida muda porque você se torna algo que você nasceu para ser. Vou pedir para soltarem aí o livro a carta, né, aos Gálatas, capítulo 3, do versículo 26 ao 29. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Olha que coisa linda. Ele está dizendo, cara, isso é absurdo. Isso é absurdo. É uma parte do Evangelho assim que você não consegue ter dimensão do que ele está querendo dizer. Ele tá simplesmente dizendo que quando você imita a Cristo de maneira tal, quando você vive uma vida que de maneira tal, que a sua identidade primária seja eu sou filho de Deus, nada mais importa. Mas como assim identidade primária? Vamos supor que você está em uma apresentação, né, geralmente quando se tem uma atividade de terapia, entende-se que você precisa, após essa atividade, dar feedbacks. Esses feedbacks terapêuticos, eles começam com você se apresentando, logo após você vai falar um pouco do resultado de que você obteve com essa experiência que você vivenciou, com essa imersão que você vivenciou. Então você vai pegar muitas dinâmicas, às vezes em empresas, ou em grupos, ou em mesas de RPG, ou enfim, qualquer relação interpessoal de grande escala, e você vai ver pessoas se apresentando, meu nome é Gustavo Silva, eu sou engenheiro químico, trabalho há 27 anos na Petrobras. Eu sou Ademir dos Santos Rosa Machado, filho, eu trabalho na Michelin, eu sou arquiteto, e você vai ver. E isso é muito interessante, porque isso nos mostra o que é o comportamento principal da pessoa. É sempre falar o que lhe define, o que ela tem orgulho
e o que ela quer é que as pessoas admirem. Ou seja, se ela quer que as pessoas admirem isso, quando alguém não admira, causa algo. Quando alguém admira, causa algo. Então, quando lemos Gálatas capítulo 3, versículos 26 ao 29, como lemos acima, e a gente ouve que todos somos filhos de Deus em Jesus Cristo, entendemos que quando imitamos Ele com tanto afinco, a nossa identidade se torna aquilo que sempre deveria ter sido, filho de Deus. E por que isso é tão importante? Porque filho de Deus é algo tão absurdo que não tem como ninguém te elogiar acima disso. E ser filho de Deus é algo tão absurdo que não tem como alguém te diminuir porque você é filho de Deus. Você chegou num patamar tão alto sendo filho de Deus, entendendo que a sua identidade é essa, que não importa se te admiram. Esse jogo morre. Esse jogo acabou. Esse jogo de pessoas, um inflando o balão do outro até que a vida se torne um enfado e os relacionamentos se dissipem sociais, relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizades, relacionamentos de você com objetos de desejo, de ostentação ou do que quer que seja, isso cai por terra. Porque quando você toma para si a identidade que você é filho de Deus, você não se torna mais o Gustavo Silva, engenheiro químico que trabalha na Petrobras há 27 anos e 43 dias. Não, você se torna o Gustavo Silva, filho de Deus. Você não se torna o pastor Elielton Ramos, não. Pastor é função social. Você se torna Elielton, o filho de Deus. Você não se torna nada que tenha relevância na Terra. A única relevância que existe é ser filho de Deus. E qualquer relevância que fuja desse padrão é uma identidade que passa à frente da cristandade, de tudo que Cristo quis para nós. Então você está dizendo que não é para que a gente lute por nada? Pelo contrário, você precisa lutar por tudo. Só que a sua consciência precisa fazer com que você entenda que você é filho de Deus. Para que palavras não te coloquem para baixo, para que pessoas não te coloquem para baixo, para que a vida não te dê rasteiras só porque Deus está em silêncio e não está sendo produtivo com você, e você acha que segue a Deus por amor e na verdade é apenas uma admiraçãozinha. Quando você compreende que você é filho de Deus, você entende que o amor que Ele teve por você está sendo gerado em você para que você também tenha a capacidade de amá-lo, porque você é um ser insignificante. Se Ele não gerar isso em você, você não vai conseguir fazer isto. Então você precisa imitar, você precisa admirá-lo para que Ele gere em você o amor, para que você possa amá-lo e entender que tendo fé, é pela fé, como disse ali a palavra, pela fé em Cristo Jesus, você se transforma em filho de Deus. Porque a fé em Cristo Jesus, ela te permite amar a Ele e amar ao seu próximo, como quem fez? Como quem vimos ali no comecinho da pregação? Como aquele pai amou o filho. O filho, basicamente, como se tivesse falado assim, ó, você tá demorando a morrer, me dá minha herança, eu vou meter o pé. Gastou tudo, voltou para casa sujo, descalço, fedorento, sem um tostão no bolso e recebeu um abraço. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho aonde eu falo para você, você pode vir como você tá. O que vai acontecer depois, não importa. Porque não há judeu, nem grego. Não há pobre, nem rico, nem miserável. Somos filhos de Deus. O que ele está querendo dizer é, não existe distinção. Você pode até julgar o judeu e o grego, mas eu não julgo. Você pode até julgar o rico, o pobre e o miserável, mas eu não julgo. Você pode julgar que ele está praticando um pecado tal, que ele não está praticando o pecado ímpar, que ele está dando, não está dando dinheiro para os pobres, que ele está ajudando, não está ajudando, que ele está traindo, não está traindo a esposa, que ele está tratando ou não está tratando a mulher bem. Basicamente, não faz a mínima diferença. Somos filhos de Deus, tudo é tratado com o Pai. Devemos parar de jogar o jogo de querer ser admirados e admirar o próximo. Até podemos admirar o próximo, mas nossa admiração principal tem que ser sermos como a Cristo, para que cada vez mais a gente o absorva e cada vez mais confirmemos em nós a identidade de filho de Deus. E essa mensagem eu queria muito dedicar e falar para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho ou já estiveram dentro do Evangelho e que se sentiram tocadas com essa mensagem. Porque muitas das vezes você está num relacionamento fracassado, porque você às vezes espera o seu marido arrumada,
porque às vezes você faz uma boa comida, deixa a casa tudo certinha para ele chegar e te elogiar, para ele chegar e olhar para você sem ser só pelo motivo de te levar para a cama, e não é isso que acontece. Às vezes você é um filho que faz tudo numa casa e a mãe te trata como um lixo, e para muita gente isso é duro porque tem a mãe num patamar tão alto que não pode falar da mãe. Na maioria das famílias a mãe é a maior praga que existe, infelizmente. Você às vezes é um filho ou uma filha que a mãe te trata como lixo, como um esterco, nunca falou uma palavra de admiração, nunca deu um abraço. Eu conheço pessoas hoje com 17 anos de idade que a mãe nunca falou filha, eu te amo. Olha que coisa, com perdão da palavra, coisa desgraçada. Duvido que nunca falou eu te amo pro irmão da igreja, né? Mas para um filho, a gente vê as discrepâncias acontecendo. Para você que às vezes estava esperando que, por cumprir um bom trabalho numa empresa, você ia ser promovido e a outra pessoa que era bajuladora foi promovida no seu lugar. Você que qualquer coisa aconteceu até dentro da igreja, que você esperava algo de alguém, algo do pastor, ou pior, algo de Deus. E você não tinha essa consciência e que acabou se decepcionando, se esfriando, assim como acontece nos relacionamentos físicos, você permitiu com que o seu relacionamento com Deus se esfriasse por causa de coisas carnais. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você que não conhece e que se identificou com esse tipo de comportamento. É para você que conhece e sabe que você está nesse comportamento, que sabe que às vezes esse tipo de comportamento, esse padrão que te colocou nessa depressão, que te colocou nessa vontade de se matar, que já fez você tentar se matar, que já fez você pensar em se matar ou a você ou aos seus próximos, que faz com que você não consiga nem sequer se olhar no espelho, porque se aquela pessoa que é tão importante para você não te admira, significa que você não é nada. Porque ela é uma pessoa tão incrível, tão genial, tão absurda, que se ela não te admira, então ela está certa. Então a culpa é sua. Então você é uma porcaria. Eu sei que possivelmente você se identifica com isso. Eu quero que hoje você saiba que você, desde o seu ventre, desde a sua criação, você nasceu para ser chamada filho e filha de Deus. A sua identidade irrefutável e irrevogável é filha e filho de Deus. Não há elogio e não há calúnia que possa contra isso. Queria muito que muito dos traumas que houvessem acontecido na vida de cada um, até mesmo daqueles que não se desviaram, mas guardam essas coisas no coração, as 7 chaves, tentando esconder do Espírito Santo, queria que não houvessem acontecido com nenhum de vocês. Ou como eu queria, porque eu sei que dói. Mas isso já aconteceu, é passado. Agora eu vos convido a passar uma borracha em tudo isso, a retornarem para casa, e para aqueles que não conhecem, conhecer o palácio. Está na hora de retornar para casa e colocar no dedo o anel de Filho de Deus, e entender que precisamos tomar uma posição onde a gente saiba o nosso poder, a nossa autoridade, nós saibamos quem somos, para que nenhuma palavra, nenhuma pessoa possa nos colocar para baixo, para que a gente saiba que nenhuma provação é maior do que o nosso Deus. Ah, mas Deus não fez, Deus não está fazendo. É aquela música, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, ainda é Deus. Só que sabe o que é mais engraçado? Ele sempre faz. Isso é muito interessante. Eu queria convidar você, hoje, para se reconciliar com Cristo. Queria convidar você que não conhece para aceitá-lo como seu Salvador. Ou pelo menos dar uma chance. Não estou falando para ir à igreja, não. Não estou falando para frequentar os templos, não. Isso é o de menos. Estou falando de Jesus Cristo. Estou falando desse pai que abraçou o filho sujo e falou para os servos arrumarem uma roupa, um calçado e banhá-lo. O filho que havia torrado a riqueza dele, envergonhado o nome da família. Estou falando que muitas das vezes nós somos esse filho. A nossa riqueza é a nossa vida. Foi comprada a preço de sangue. Quantas besteiras não fizemos na nossa vida que hoje, a gente entendendo quem Cristo é, a gente pensa assim, meu Deus, como eu fiz isso? Como eu tive coragem de fazer uma coisa dessa? E ainda assim, Jesus morreu e ressuscitou por você. Então eu vou fazer uma oração. Peço que você ore comigo, você que sentiu no coração, e me siga no comecinho dessa oração. Repita comigo, repita o seu nome, aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Entrego a Ele a minha mente, o meu corpo, para que eu seja hoje templo do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu te entrego a minha oração, te entrego a minha pregação,
Muito obrigado por mais um dia ter tido a oportunidade de ministrar, ter sido usado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que essa mensagem tenha alcançado as pessoas ao qual o Senhor queria falar, que ela chegue nas casas onde o Senhor precisa que chegue e toque nos corações aos quais precisam ser tocados. Sabe tu, Deus, que muitos às vezes possuem traumas, que às vezes têm até um pouco de constrangimento de falar, mas que Teu Espírito Santo venha penetrar no coração de cada um nessa noite. Que o Espírito Santo venha trazer a luz, trazer a clareza, tudo aquilo que está enterrado, para que venha a cura. Quando as trevas, quando aquilo que está obscuro é trazido à luz, aquilo pode ser apagado, pode ser exterminado, e a gente sabe que a única luz que tem esse poder é a luz do Teu Espírito, é a luz da Tua Palavra. Então que nessa noite o Teu Espírito Santo esteja fazendo a obra, esteja curando o coração de cada um, tanto de quem está aqui quanto que está ouvindo a Sua Palavra. Rogo a Ti, Deus, que repreenda todo o espírito de suicídio, toda depressão, ansiedade, tudo aquilo que não provém de Ti. Pois sei que o Senhor os ama, tem misericórdia e está com eles também todos os dias, porque a Tua Palavra diz que o sol brilha sobre o justo e sobre o injusto, sobre o justo e sobre o ímpio. Então, Pai, que nesse momento o Senhor os receba de braços abertos, que a Tua misericórdia os envolva e Teu Espírito os abrace, que a Tua paz os inunde e a Tua presença os acompanhe todos os dias, Deus. Que a Tua misericórdia seja tão plena na vida de cada um que eles entendam que eles nasceram para ser Seus filhos, que a identidade deles é filho de Deus, e que através dessa identidade toda a autoridade seja lhes concedida, e que ao longo do tempo eles venham aperfeiçoar cada vez mais a vida, para que possam ser Seus leais e fiéis imitadores, mesmo falhando, porque somos pequenos demais para sequer chegar à sombra do que o Senhor é. Assim te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, louvado seja Deus. Nós vamos cantar mais uma canção para adorar o nosso Senhor, e é uma canção de entrega da nossa vida a esse Deus maravilhoso, que você possa aceitar esse convite e, como diz essa canção, entregar a sua vida, louvar a Deus pelo que Ele fez, por quem Ele é, e que você possa dizer a Ele, se você ainda não conhece, peça a Ele, converse com Ele do seu jeito, com as suas palavras, para que Ele se revele a você, diga que você quer conhecê-lo mais, que você quer ser seu filho, que você quer ser seu filho, sua filha, você quer ter um relacionamento com Ele, você quer que Ele dirija a sua vida, receba a cura, receba o amor, receba o perdão de Deus e confie nele, porque se você não pode confiar, talvez em pessoas que te decepcionaram, que você confiou e quebraram a sua confiança, mas você pode confiar nesse Deus que te ama, que te amou primeiro e que morreu na cruz por você, e que você possa amá-lo de volta com intensidade, porque Ele é digno desse amor, Ele é digno da sua confiança, e Ele cuida de você, mesmo antes de você pensar nele, de você talvez estar aqui e buscar conhecê-lo mais, buscar aprender da sua palavra, mas Ele sempre esteve com você, Ele sempre cuidou de você, e Ele quer se revelar a você cada vez mais, Ele quer receber você como filho, como filha. Então vamos adorar esse Deus, vamos cantar essa canção de entrega que vai dizer que a gente se rende a esse Deus maravilhoso, a esse Deus criador eterno, perfeito, todo-poderoso, mas que nos aceita como filhos e filhas, apesar de não merecermos, mas Ele nos ama, não pelo que nós fazemos, mas porque Ele decidiu assim. Então receba esse amor, se alegre e confie nesse Deus, se entregue a sua vida a Ele. Então vamos cantar mais uma vez uma canção de entrega ao nosso Deus, e que você possa sentir essa presença, que você possa se entregar de coração e ouvir a voz de Deus, ouvir o que Ele tem a falar para você, que você possa sair desse culto e continuar sentindo a presença dEle, continuar ouvindo a voz dEle em todos os momentos da sua vida, em todos os momentos dos seus dias, que Ele possa ser real para você, que você possa sentir a sua presença, que você possa conversar com Ele, que você possa levar os seus problemas a Ele, e Ele vai responder, Ele vai ouvir você, Ele vai se revelar a você. Então, vamos cantar mais uma vez. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor,
Cristo, deste tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, primeiramente, nós queremos pedir a licença para poder te adorar mais uma vez e te louvar mais uma vez por meio desta oração. Sim, Pai, porque nós não temos, Pai, como te pedir qualquer coisa, te solicitar qualquer coisa, sem antes agradecê-lo pela magnificência que tu tens, pela amplitude, pelo tamanho do sacrifício que o Senhor fez por nós, Pai, há quase 2000 anos. Somos gratos porque o Senhor, Pai, por amor, pelo verdadeiro amor, pelo amor que talvez nós nunca venhamos a conhecer na plenitude, Pai, mas foi por amor que o Senhor se sacrificou por nós. E eu digo que nós talvez nunca venhamos a conhecer porque o amor que o Senhor teve e tem por nós é maior do que qualquer um que nós possamos imaginar. É maior do que o conceito, é maior do que os filósofos puderam e podem e poderão conceituar, é maior do que nós podemos e conseguiremos sentir, Pai. Mas ainda assim, após os agradecimentos, Pai, nós queremos te pedir, te suplicar que nós possamos aprender a amá-lo de verdade, que nós possamos aprender a amar o nosso próximo de verdade, como manda a sua palavra, que nós possamos aprender, Pai, a vivermos de verdade o amor que tu tanto falas, que nós possamos sermos mais do que admiradores do Senhor, mais do que admiradores dos nossos próximos, mais do que admiradores talvez até mesmo de nós mesmos, que nós possamos amar ao próximo, amar ao Senhor, amar a nós mesmos. Enfim, Pai, que nós possamos conhecê-lo na sua essência, conhecer o seu amor à sua essência, conhecermos, Jesus Cristo, tudo que tu deixaste para nós. Jesus Cristo, somos tão pequenos, somos tão falhos, mas o que nós podemos fazer humildemente, e assim o fazemos, é pedir que o Senhor nos ajude a conhecermos o Senhor cada vez mais. Pai, nós agradecemos por esse culto abençoado, por essa palavra abençoada que aqui foi ministrada, pelos louvores abençoados que aqui foram entoados, pelas orações. Agradecemos, Jesus Cristo, porque o Senhor falou a cada coração, e nós agradecemos porque sabemos que essa palavra chegará onde o Senhor deseja que ela chegue. Onde houver uma alma sedenta de ti, ali o Senhor chegará. Ou mesmo onde houver uma pessoa desesperançosa, uma pessoa que se julga perdida, o Senhor veio para estes, Pai. Então nós sabemos que nenhum de nós está perdido, para a honra e glória do Senhor, porque tu podes fazer o sobrenatural. Que tu podes, Pai, nos salvar, e por isso nós agradecemos e nós pedimos, Pai, em o nome do Senhor Jesus, que possamos sempre retornar à sua casa, para não sair mais dela. E aqueles que nunca entraram na sua casa, e aqui não falo de templos, aqui não falo de cultos, aqui eu falo da casa do Senhor, da amplitude do sentimento do Senhor, dos braços do Senhor, que nós possamos, Pai, sentir o teu abraço, que nós possamos sentir o teu aconchego, o teu alento, a confiança que sabemos que podemos ter em ti. Oh, Pai, como as pessoas têm nos decepcionado, como os seres humanos têm nos decepcionado, têm quebrado nossa confiança. Mas nós sabemos que o único que jamais, nunca, em hipótese alguma, quebrará a nossa confiança é o Senhor, porque a sua palavra não volta atrás, porque o Senhor não é filho do homem para que se arrependa, o Senhor não é, Jesus Cristo, filho do homem para que minta. Então, Pai, nós agradecemos porque temos o Senhor, Pai. E aqueles que ainda não têm certeza, Pai, que querem, se realmente querem o Senhor ou não, Pai, eu peço que eles possam ter essa certeza de algum modo. Que eles possam conhecer o Senhor também, Pai, a sua essência, como eu sempre digo. Nós queremos agradecer, Pai, porque o Senhor está conosco ainda quando o homem nos falta. Ainda, Jesus Cristo, quando aqueles que nos dão a palavra que nos ajudarão nos faltam. Ainda, Jesus Cristo, quando aqueles que nos dão a palavra que nos entendem e que não farão o que nós pedimos para que não o façam, fazem. Nós sabemos que o Senhor é
fiel, Pai. E não fiel a nós, porque o Senhor não tem obrigação nenhuma para conosco, mas o Senhor é fiel à sua palavra. É fiel ao que o Senhor disse que não iria fazer, ao que o Senhor disse que iria fazer. Só isso, Deus, é mais do que motivo suficiente. Somando-se ao seu sacrifício, então, Pai, não há operação matemática, aritmética que se aproxime sequer a 1% do que o Senhor é. Por isso nós agradecemos e entregamos nas suas mãos todas as nossas petições, todos aqueles que precisam de cura, de emprego, de, meu Deus, salvação, de todas as necessidades que estão sendo colocadas nesse momento mentalmente ou verbalmente ou por escrito nas suas mãos. Pedimos toque em cada uma, Pai, por favor, e agradecemos, entregando esse culto nas suas mãos, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco cada um de nossos dias. E que todos que creem possam dizer em uma só voz, amém. 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 Glória a Deus. Muito obrigada por todos, pela presença de todos. Agradeço também a quem assistiu no YouTube. E a palavra-chave hoje é admiração, ok? Deixe a palavra-chave, deixe seus pedidos de orações e ganhe um coraçãozinho. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet, o link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.